Brasilinas e brasilinos, preparem a pipoca, porque o Bananil acabou de lançar mais uma temporada da série Narcos, edição STF. E dessa vez o protagonista não é traficante colombiano, não é mafioso italiano, é banqueiro brasileiro mesmo. Sim, a decisão do ministro André Mendonça do Supremo Taiaiá Federal, autorizando a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, trouxe à tona um pacote de mensagens que parecem roteiro rejeitado do filme O Poderoso Chefão. Só que, com um pequeno detalhe, no Poderoso Chefão tem estratégia, tem inteligência, tem silêncio, tem família Corleone, tem respeito. Aqui no Brasil, é grupo de WhatsApp mesmo. A decisão mostra mensagens de que o dono do banco Meher ordena que integrantes de um grupo privado intimidem pessoas consideradas adversárias. Entre elas, funcionários, uma empregada doméstica e até jornalistas. Sim, os caras criaram basicamente um call center da porrada. É tipo atendimento ao cliente, só que em vez de resolver problema, resolve dente de jornalista. Num dos episódios analisados na investigação da Operação Compliance Zero, nome maravilhoso inclusive, porque Compliance Zero é exatamente isso mesmo, Vorcaro se irrita com uma funcionária doméstica. Em outra ocasião, Vorcaro diz ao Mourão que sua empregada o estaria ameaçando e diz: empregada Monique me ameaçando é mole, tem que moer essa V. Aí começa um palavrão e o Mourão responde: o que é para fazer? Aí Vorcaro diz: puxa endereço de tudo. Rapaz, isso não é linguagem de banqueiro, isso é linguagem de vilão de novela das 8 depois de perder a herança. Do outro lado da conversa estava um sujeito chamado Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Segundo a investigação, ele coordenava um grupo interno chamado A Turma. Repare no nível da sofisticação. Não é divisão estratégica, não é departamento de inteligência. Não, é A Turma. Isso parece nome de grupo de quinta série. A turma do fundão. Só que nesse caso, era a turma da intimidação. Ou seja, o plano era localizar a mulher, levantar dados pessoais, basicamente doxing de empregada doméstica. Coisa de mafioso? Não. Coisa de vilão preguiçoso de série B. Em outro episódio descrito na decisão, Vorcaro descobre que um empregado teria feito uma gravação. A reação? Mobilizar o mesmo grupo para intimidar o sujeito. Depois de obter documentos e dados pessoais do funcionário, Vorcaro sugere uma estratégia. Prestem atenção na genialidade estratégica. O bom de dar sacode no chefe de cozinha primeiro, o outro já vai assustar. Olha o nível! O cara estava aplicando tática de bullying de recreio. Bate no gordinho primeiro, que os outros ficam quietos. É o Sanzu da padaria. Segundo as investigações, tudo isso era executado por essa estrutura chamada A Turma, responsável por monitorar pessoas consideradas adversárias. Ou seja, um banco brasileiro criou uma milícia de WhatsApp. E ainda dizem que brasileiro não é criativo. Mas a história fica ainda mais interessante, porque um dos integrantes dessa turma, um verdadeiro sicário corporativo, foi preso pela Polícia Federal. E o que aconteceu? Tentou se enquanto estava sob custódia. Tentou-se igual aqueles casos curiosíssimos que acontecem com inimigos do Vladimir Putin? Será? Sabe como é, né? Cai da janela, escorrega na escada, bate a cabeça 14 vezes no corrimão por acidente. E quando você vê, começa a queima de arquivo. Se continuar nesse ritmo, vai parecer episódio de Game of Thrones, quando começa a cair gente misteriosamente. Então, por favor, ministro André Mendonça, não deixe que ninguém te... Porque nessa história já apareceu sicário, grupo secreto, ameaça e agora a tentativa de... Daqui a pouco aparece janela aberta no 10º andar. Ao autorizar as prisões, Mendonça afirmou que as mensagens indicam uma estrutura usada para intimidar pessoas e interferir em investigações. Segundo a decisão, há elementos que indicam monitoramento de críticos, coleta de dados pessoais e pressão sobre adversários. Ou seja, isso aqui não é banco, isso é família Corleone com cartão de débito. Mas as ameaças não pararam por aí. Veio a público outra informação maravilhosa. Vorcaro teria mandado quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim, do Globo.
Sim, o plano era simular um assalto para dar uma lição no colunista. Decisão, o nome do Lauro Jardim está em negrito aqui, mas repito, a informação já foi confirmada. Mourão, 2 pontos. Esse, e aqui o nome do jornalista, bate cartão todo domingo? Lança uma nova sua, positiva, DV, que é o Daniel Vorcaro. Sim. Cara escroto, diz o Mourão. O Daniel Vorcaro responde, tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Mourão, vou fazer isso. Em outra troca de mensagens entre Vorcaro e Mourão, o tema alusivo ao mesmo jornalista se repete. Daniel Vorcaro, esse, e aí de novo ele faz a referência ao Lauro Jardim, o nome estava omitido aqui na decisão do ministro Mendonça, esse, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Ou seja, ele sugere aqui a simulação de um assalto para agredir o Lauro Jardim, quebrando todos os dentes. Isso não é plano de banqueiro, isso é plano de capanga de filme do Steven Seagal. E agora aconteceu algo incrível. Os defensores da democracia da imprensa acordaram. De repente, o amor pela liberdade de imprensa apareceu. Que coincidência! Quando ameaçaram um deles, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo divulgou nota de repúdio. A Abrage disse que ficou estarrecida. Estarrecida? Que bonito. Descobriram que ameaçar jornalista é um ataque à liberdade de imprensa. Nossa, que descoberta revolucionária! Só demorou uns 7 anos para perceber, né? O jornal O Globo também publicou nota pedindo investigação. A Associação Nacional de Jornais também protestou. Agora virou escândalo nacional. Só lembrando uma coisinha aqui. Jair Bolsonaro está preso sem ter cometido crime nenhum. E mesmo assim, nunca ameaçou quebrar dentes de jornalista. A jornalista Malu Gaspar comentou. O Vorcaro tinha conhecimento dessa operação, que ele disparava ordens por meio desse agente aí chamado sicário, o Luiz Felipe Mourão, e pior, né? Eu acho que isso agrava a situação. Mostra que ele tomava essas medidas mesmo já com tornozeleira. Vamos lembrar que essa operação de ataque digital ao Banco Central em favor do TCU, ela foi uma operação que ocorreu já com o Vorcaro preso, o Banco Master em liquidação e toda a investigação correndo. Então, ele estava preso com tornozeleira eletrônica, não estava preso, ele estava com tornozeleira eletrônica em casa e ainda atuando contra a justiça. Acho que todas as outras informações que a gente está vendo demonstram que ele não tinha limites, né? Nós estamos falando de um homem de negócios acostumado a pagar para ter qualquer coisa que ele quisesse, inclusive a aniquilação física de adversários. O que ele propõe ali é moer uma ex-funcionária e quebrar os dentes de um jornalista, sequestrar e quebrar os dentes de um jornalista. Então, é uma pessoa que acha que pode tudo, que tem uma visão mafiosa das coisas. Esse tipo de atitude, Bárbara, é coisa de máfia. E eu acho que não há dúvida, se alguém tem alguma dúvida disso, nós vamos, acho que é bom esclarecer, que a partir desse momento que ele entra nessa prisão, muito dificilmente ele vai sair. Eu diria que as chances dele sair dessa cadeia agora, com o habeas corpus ou qualquer outra tentativa judicial de fazê-lo, é nula. Finalmente alguém percebeu que o sujeito era mafioso, depois de mensagens mandando espancar gente. Mas o mais incrível foi ver o clima na Globo News. Algo morreu ali. O brilho no olhar sumiu. Parecia a cena de Titanic quando o navio bate no iceberg. Todo mundo olhando para o lado. Ih, deu ruim. O comentarista e sósia do Gonzo, Octávio Guedes, estava em choque. Ele disse: não estamos mais diante de crimes contra o sistema financeiro. Não estamos mais diante de um banqueiro falido. Estamos diante de uma máfia, de gangster, inclusive com sicários, prontos a matar. Lamento apenas a omissão do Ministério Público Federal sob a gestão do senhor Paulo Gonet. Uau! Descobriu agora! E ainda reclamou da omissão do Ministério Público sob gestão de Paulo Gonet. Você acha? Curiosidade? Sabe quem nomeou o Gonet?
Luiz ignorasse o Lula da Silva, o mesmo herói da Globo News. Então, vamos corrigir. Não é omissão do Paulo Gonet, é conivência e convivência. A imprensa está apavorada. Passaram anos falando de um tal gabinete do ódio que nunca existiu. E agora descobriram um gabinete da porrada, que queria quebrar dentes de jornalista. Nós avisamos, o mundo não gira, ele capota. Quando o jornalista começa a falar máfia e gangsters no ar, é porque a situação saiu do técnico e virou bomba política. A Globo finalmente descobriu com quem estamos lidando, coisa que o povo já sabia há 7 anos. Só me vem à cabeça aquela frase maravilhosa da jornalista Mortadela Lima para Chatuza Neri. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Bons tempos, né, Octávio? Até ontem a imprensa dava risada. Hoje estão com medo. Goddamn right. Até a Mia Khalifa da notícia, apresentadora da Globo News, Andréa Saci, aquela que só pula com a perna esquerda, começou a falar em democracia relativa. É gangster, é máfia. E a gente fala tanto, né, Merval, de setores de Brasília, da política, do Supremo, MP, que ficam falando, olha só, ficar fazendo esse tipo de crítica, tal, ameaça a democracia. Ameaça a democracia? Olha isso aqui. O que é isso aqui? Integridade física, vida das pessoas em risco. Isso aqui era para estar parando essas grandes autoridades de Brasília que ficam reclamando de crítica, que ficam chamando atenção para a defesa de democracia com a vida das pessoas em risco. Então, é para a gente, de fato, se perguntar o que a gente está falando, se tem uma democracia relativa para algumas pessoas. Olha que bonito! Depois de anos defendendo censura, agora descobriram que democracia pode ser relativa aqui no Brasil. Eureka! Descobriram que o papo de defesa da democracia era só pretexto para autoblindagem. Esse fingimento de que tudo começou agora me tira do sério às vezes. Porque isso aqui sim é gabinete do ódio. Não gente fazendo meme na internet. Pimenta no olho dos outros é refresco, né, Saci? Agora que ameaçaram um colega de redação, vocês acordaram. Mas agora aguenta. Como disse Bolsonaro em 2022. Vamos sentir saudade da gente. A democracia brasileira vive sob risco há anos. Só que antes o pêndulo atingia um lado. Agora atinge todo mundo. Os jacobinos da imprensa estão percebendo que a guilhotina que ajudaram a montar no meio da praça também pode cortar a cabeça deles. Porque, numa ditadura, ninguém está salvo. Ninguém. E tem outra coisa revoltante nessa história do Banco. É o nível de mediocridade do esquema. Não tem genialidade. É um bando de medíocres de terno. E mesmo assim, quase fizeram um roubo de bilhões. Isso mostra uma coisa impressionante. Como é fácil ser bandido no Brasil. A estratégia de um ministro era botar irmão de laranja e depois virar relator do próprio caso. A estratégia do Vorcaro? Pagode, festa, agradar político e contratar amigo do Lula. E quando foi pego, abriu o grupo no WhatsApp para mandar quebrar dentes de jornalista. A esposa de um ministro? Contrato de 129 milhões. Pix na conta, nota fiscal emitida. Tudo aberto. Outro ministro? Contrato de 250 mil com o escritório do filho. Pix na conta, nota fiscal emitida. Tudo aberto. Tinha 2 amigos dentro do Banco Central. Reunião com o governo. Plano de banco público comprar a bomba. E depois, o banqueiro pegaria o jatinho e raparia do Brasil. Roubar no Brasil é fácil assim. Não tem offshore de offshore, não tem comunicação em código, não tem encontro secreto em estacionamento subterrâneo. Se você fosse roteirista de série e apresentasse esse plano, o produtor diria: não, tá óbvio demais. Mas aqui no Bananil funciona. A Faria Lima virou uma terra de ninguém, onde um banqueiro é capaz de tomar esse tipo de decisão, de quebrar jornalista, de moer empregada, e isso é tratado com normalidade. Pensa comigo, o banqueiro que contrata o sicário é o mesmo que contrata a mulher do ministro do Supremo. Agora pare e pense. Se esse esquema tosco quase levou bilhões,
Imagina quantos existem por aí, nos bancos públicos, nas estatais, nos tribunais, nos estados, nas prefeituras. Porque no Brasil, te roubar é muito fácil. É tão fácil que qualquer bobão faz. E aparentemente, muita gente está fazendo.